Atenção! A oportunidade de ingressar na comunidade fechada está sendo dada hoje. Nossa geração tem visto o ânimo de líderes políticos se acirrando mundo afora, ameaçando-nos com atos devastadores. E, enquanto vemos uma crise sem precedentes corroendo o poder, com a maioria não sabendo como se proteger, percebemos a natureza em fúria e até a preparação de uma simulação alien prestes a acontecer. Uma classe dominante que se esconde atrás das cortinas como um mágico de Oz, sabedora do que o futuro nos reserva, conduz a humanidade para uma marca de controle tecnocrata. Mas quem está por trás de tudo isso? Como isto tudo começou? Há uma saída? Aos que já estão na comunidade fechada, peço o testemunho nos comentários para que você saiba o que encontrará lá dentro. A explicação de eventos misteriosos que a maioria das pessoas sequer imagina que existam parecerá então óbvia, ao mesmo tempo que imporá às pessoas a uma tomada de decisão espiritual. Ingresse nesta caminhada conosco e receba vídeos explicativos e lives de interação semanal onde respondo perguntas, clicando no link da descrição deste vídeo ou do comentário fixado. Assim como Adão e Eva, ou como no mito de João e Maria, um doce envenenado nos está sendo oferecido. Abrir os olhos é entender como evitá-lo. Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e vamos direto ao assunto, porque hoje nós vamos falar de Japão, China e até de Israel. Um assunto bem delicado aqui que requer paciência para nós passarmos o assunto para vocês aí com toda a integralidade possível. A matéria, ela pretende trazer uma explicação e traz no seu título uma resposta de uma pergunta que, na minha opinião, parte de uma premissa falsa. A resposta do título da matéria diz: por que Israel é o alvo número 1 da esquerda global? E, na minha opinião, essa é uma premissa falsa porque, segundo a minha visão, Israel não é o alvo número 1 da esquerda global, mas sim o cristianismo que hoje, como que se convenciona chamar de conservador ou tradicionalista, alguns chamam de fundamentalista, mas que seria aquele cristianismo que ainda se baseia no Evangelho, que se baseia nas Escrituras e que não aceita negociar com o mundo, para se modernizar, para se sujeitar a uma releitura, como eles estão dizendo, para se adaptar aos desejos dessa classe moderna e liberal de hoje em dia. Então esse que não quer mudar, que é um cristianismo enraizado na fundação dele, então esse, na minha opinião, é o principal perseguido. E talvez Israel possa ser o segundo, aí vai de vocês dizerem se é ou não. E aí alguns vão dizer, mas se é perseguido é por conta disso, daquilo outro, tanto de um lado dos que defendem quanto dos que atacam, vão justificar ou vão se defender dizendo que a perseguição ocorre por N motivos. E aí nós vamos analisar um dos motivos aqui que, na minha opinião, se encaixa na temática da geopolítica. Aqui nós vemos, por exemplo, na camiseta dessa senhora escrito o seguinte, veja que ela está aqui com me escapa o lenço da Palestina, então dizendo assim, ocupação é igual ao colonialismo, que é igual ao racismo. Acabe com o apartheid de Israel, eles dizem. E aí eles começam a introduzir a matéria falando que há um antissemitismo evoluindo no mundo e blá blá blá. Mas o que me interessa, que me chamou a atenção nessa matéria é o seguinte, que uma parte da resposta, eles dizem, que para essa perseguição reside na forma como a agenda dos direitos humanos tem sido canalizada globalmente para minar as democracias nacionais em geral. Bom, esse, na minha opinião, é um ponto muito importante, porque eu há muitos anos tenho dito para vocês que tanto o comunismo, que é progressismo, socialismo, quanto o globalismo ocidental, eles não querem mais estados nacionais. O globalismo, a premissa dele é essa, a instituição de um governo global, de um país sem fronteiras, sem nenhum tipo de
impedimento de circulação de pessoas e tal, né? A sociedade aberta, como eles dizem. E o comunismo também tem essa premissa de que não haveria restrições locais, né, para os trabalhadores. Então é como que o topo do mundo unido aos trabalhadores do mundo para criar um mundo unificado. E aí eu sempre disse para vocês que não importa que tipo de nacionalismo fosse, ele sempre é perseguido por essas duas vertentes. Seja um nacionalismo de um ditador, seja de uma democracia, como eles dizem aqui, de um rei, de um tirano, não importa. Seja um nacionalismo guiado por uma boa pessoa, por uma má pessoa, ele vai ser perseguido. Por isso, aqueles que dizem, vamos fazer o Brasil grande de novo, vamos fazer os Estados Unidos great again, ou a Argentina grande de novo, não interessa. Esses, se estiverem falando legitimamente, eles sempre vão ser perseguidos. Agora tem esses que vêm aí dizendo que querem uma Argentina grande, enquanto estão abraçados com o globalismo. Aí é uma oposição controlada. Mas é fato que aqueles que querem implantar um governo mundial não querem nacionalismos. Isso é uma coisa nítida e cristalina. E aí o cristão, ele quer, o cristão mais tradicionalista, digamos assim, ele entende que o nacionalismo é bom, não porque a nação tem que ser idolatrada, ou como um patriotismo exacerbado, onde a terra está acima de tudo, acima de todos, né, como se diz, Brasil acima de tudo, não. O cristão, ele entende que a pátria, ou a terra, ou a nação, ela deve ser independente, porque há um risco de, em implantando-se um governo de nível global, com fronteiras abertas, pode-se chegar ao reino do anticristo, que seria um ditador de nível mundial. Então essa é a crença do cristão fundamentalista. Então quanto mais nações soberanas existirem, mais pedras de tropeço há no caminho da implantação de uma tirania global. Esse é o pensamento. Então não é a defesa da pátria pela pátria, mas é uma autodefesa que inclusive foi uma bênção, segundo esse entendimento, né, criada lá na Torre de Babel, onde Deus espalha as nações pelo mundo, porque elas estavam todas elas numa língua só, escravizadas por Nimrod para construir a torre da cidade babilônica, né? Então ali se desfez uma escravidão e o povo pôde se espalhar pela terra. Então quando há escravidão em um país, as pessoas fogem para o outro. Quando aquele outro se converte em tirania, as pessoas podem fugir para um terceiro e assim por diante. Basta ver o que aconteceu aqui no Brasil, onde muitos tiveram que fugir. Tanto já no passado, a esquerda fugiu do país, quanto agora, né, pessoas estão fugindo também, né, de perseguições. Bom, isso é um ponto. Então, quando a gente vê que esse globalismo e esse comunismo, a esquerda, de uma maneira geral, se unem para, de uma certa maneira, combater o que seria o chamado sionismo, e nós entendemos que sionismo, resumidamente, é uma espécie de nacionalismo, nós entendemos o motivo que está enraizado na perseguição a todas as nações que queiram ser soberanas. Porque os judeus entenderam, a duras penas, que seria necessário que eles tivessem um lugar para onde eles pudessem se refugiar, caso houvesse perseguição no país em que estão. Então, digamos que o Brasil se tornasse uma nação que passasse, só uma suposição, eu espero que nunca aconteça isso, que passasse a perseguir os judeus, então eles diziam, tchau e benção, estou fazendo a minha mala e eu tenho uma nação para ir. A mesma coisa, digamos que um brasileiro que estivesse perseguido aqui, ele diz, tchau, estou indo para os Estados Unidos. Mas, a partir do momento em que todas as fronteiras caem, para onde as pessoas vão fugir no futuro? Não tem para onde fugir. Então é muito interessante para a classe que domina o mundo quebrar todas as fronteiras para que aí aqueles que lhes fazem um confronto, né, não possam mais ter para onde fugir e tenham de ficar calados. Então hoje pessoas saem de um país, vão para o outro e as mídias sociais possibilitam que elas digam o nome, falem o que a pessoa é, o que não é, façam denúncias. Por quê? Porque há ainda soberanias para onde elas possam ir. Então, eles dizem que essa tendência de perseguição
apresenta-se geralmente como uma crítica ao nacionalismo, entendido pela esquerda global como um proto-fascismo permanentemente preparado para se transformar no fascismo real a qualquer momento. Então eles entendem que, o comunismo entende que o nacionalismo por si só ele é ruim, porque mesmo que seja algo incipiente, uma pequena semente, ele pode acabar redundando naquilo que nós vimos no século passado, que acabou desaguando na Segunda Guerra Mundial. Só que eles talvez não parem para pensar que, no passado, eles já precisaram fugir para o Chile, para outros países, que, se não fossem soberanos, né, não teriam servido de refúgio. Então, eles esquecem que o nacionalismo ele envolve muito mais do que uma ideologia de idolatria pela terra, como muitos idolatram, e isso é errado, né? Muito mais do que isso, porque isso envolve proteção. A proteção, e isso sim é um direito humano. É como se fosse uma cidade de refúgio. Eles não criaram isso nos Estados Unidos, as tais cidades de refúgio. Então as nações acabam sendo refúgios. Então não importa se é Israel, se é a Líbia, se é o Brasil, onde houver qualquer projeto de defesa da soberania, haverá perseguição, tanto de globalistas, quanto da esquerda internacional. Essa é a visão que eu tenho. E vamos adiante aqui. Mercado dobra apostas em fim de juros negativos no Japão. Eu ouso dizer que agora em dezembro não acontecerá a queda a subida dos juros do Japão, porque para quem não sabe, lá o juro é negativo. O japonês é um povo com uma infraestrutura muito bem estabelecida, praticamente não é necessário mais nada naquele país. A única coisa que eles vão fazendo criando inovações tecnológicas, então isso vai girando o consumo do país, lógico, os outros consumos de vestuário, de alimentação, mas em infraestrutura e outras situações eles estão muito bem, obrigado. Então é um povo que não é consumista, eles não precisam torrar recursos. Portanto, se você guarda o seu dinheiro lá, o dinheiro vai sendo consumido pelo tempo, e aí o governo cria juros negativos para estimular o consumo para que ocorra um giro da economia, né? E agora parece que eles vão ter de subir os juros, né, porque houve uma inflação que fugiu um pouco do controle. Só que subindo os juros, o Japão é um país altamente endividado, isso vai acabar trazendo efeitos colaterais muito grandes. Talvez o Japão acabe sendo uma surpresa para o crash mundial. Talvez é de lá que tudo se origine e não dos Estados Unidos, como eu suponho que vai acontecer, né? Então, investidores estão acelerando as apostas de que o Banco do Japão vai abandonar já nesse mês o regime de taxas de juros negativos, o único ainda em vigor em reação a comentários da liderança do Banco Central. Eu acho que efetivamente eles vão subir juros, mas não agora em dezembro ainda. E aí nós vamos para a China. O preço da carne suína na China caiu em outubro. Então a China, nós estamos vendo uma deflação, e uma deflação no preço do alimento, e a carne suína lá é muito consumida. Então essa matéria aqui, ó, pessoal, é de novembro. O preço da carne suína da China sofreu reduções mensais e anuais em outubro. O preço caiu 2%. Em comparação com o mesmo período do ano passado, o preço caiu 30%. Então, de um ano para o outro, caiu 30%. Agora, caiu por conta da falta de capacidade de pagamento deles ou porque eles estão produzindo mais internamente? Lembra que nós falamos, acho que mais de um ano atrás, sobre como eles estavam estocando bastante milho por lá? Agora, essa matéria aqui, ó, junho de 2021, China emite alerta sobre a queda dos preços dos suínos. Um alerta para uma queda expressiva nos preços da carne suína chamou a atenção dos produtores para ajustar seus planos e estabilizar a oferta. Ou seja, avisando os produtores chineses, ó, não produzam demais, porque já tem bastante. Ó, China volta a registrar deflação em outubro, com preços a caírem 0,2%. Isso é que o mundo precisaria, né? Só que a deflação ela causa um probleminha, né? Mas o preço tem de cair, tem de ter uma quebra aí de valores de ativos no mundo inteiro, principalmente de residências, porque os mais jovens hoje não estão mais conseguindo comprar casa, né? Antigamente, os hoje idosos, né, compravam a casa com R$50, como diz a piada, e um pacote de abacate, né? Hoje o millennial tem que dar R$900 mil por essa casa. Então é um conflito muito grande de gerações, né? Então, uma hora os ativos vão cair bastante, na minha opinião, mas por enquanto tem uma deflação, e a deflação leve.
Os analistas têm atribuído a pressão deflacionária à baixa confiança dos consumidores, mas a queda do preço da carne de porco agravou a tendência. Então, a maior parte do problema da deflação lá, que eu não considero um problema, eu acho isso muito bom que aconteça, mas vem por conta da carne suína. Agora, será que é realmente por conta de baixa confiança do consumidor ou porque tem excesso? Eu acho que é excesso, tanto é que o governo está avisando, ó, parem de produzir um pouco. Até porque as pessoas estão subestimando a economia da China, mas, segundo essa matéria aqui do Unheard, o Ocidente está errado sobre a economia da China. Eles dizem que o rumor de um colapso iminente é muito exagerado. Ele diz, abra um jornal de negócios ocidentais e provavelmente nós sairemos pensando que a economia chinesa está indo mal ou talvez à beira do colapso. Embora seja verdade que a economia do país continue a sofrer de problemas estruturais, essa percepção não é apenas errada, mas corre o risco de minar a credibilidade das publicações anglófonas, ou seja, daquelas que hoje estão no Ocidente malhando a economia chinesa, dizendo que ela vai quebrar a qualquer momento, e minar a capacidade de nossos decisores políticos de tomarem decisões racionais, porque se a informação chega mentirosa, eles não sabem como tomar uma decisão correta. Então, na semana passada, os dados de preços chineses mostraram a deflação moderada, um dado que fez a imprensa financeira ocidental aproveitar. A deflação da China piora à medida que aumentam as pressões econômicas. Será? Ou será que é porque eles começam a ter excesso de mercadoria? E aí, quando aumenta muita oferta, cai o preço. Então, da deflação. O Bloomberg publicou que a queda dos preços ao consumidor na China piora, alimentando temores de deflação. A ligeira deflação que está a ocorrer na China resulta de fato de problemas estruturais na economia, blá, blá, blá. Mas a certa altura a imprensa negativa torna-se totalmente enganosa. Então, em outras palavras, aqui o que eles estão dizendo é que não há dados suficientes para saber se a economia da China está tão ruim ou não, que ela pode estar simulando isso. Eu tenho falado para vocês há anos, eu acho que 10 anos que eu estou alertando aqui que a China tem comprado ouro, toneladas e toneladas, e nós sabemos apenas aquilo que ela oficialmente está comprando em ouro, não sabemos aquilo que ela compra extraoficialmente, porque os dados da China, segundo dizem, não são todos abertos para o mundo, e até por uma questão de proteção de interesses internos, né? Eles devem fazer isso. E aí o globalismo reclama disso, mas enfim, que ela, na minha opinião, tem se preparado para esse momento há muito tempo e feito inclusive reservas de todo tipo de commodity, inclusive terras raras, ferro e etc. E aí, se a economia travar agora, tanto China quanto Estados Unidos, nessa hipótese, se ela se confirmar e for verdadeira, tanto um quanto o outro estariam preparados. Os Estados Unidos, de uma maneira diferente, porque ele é meio que autossuficiente em muita coisa, e a China não sendo, por ter feito as reservas necessárias. Na minha opinião, 2024 vai desvendar isso, porque ano que vem, na minha opinião, é o ano do crash, e aí nós vamos saber quem é que está nadando pelado, né, pessoal? Vamos ver quem é que está com a economia robusta e quem é que está com a economia quebrada. Esse é o vídeo de hoje, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.